Gênese no lar, Evangelho no coração. Com aquela satisfação que brota em todo o início de tarefas com Jesus, nós rogamos ao Senhor da vida que possa nos envolver e prodigalizar uma mensagem que nos esclareça, que nos conforte, mas também suplicamos aqueles elementos que nos auxiliem no fortalecimento, no atendimento às nossas mazelas físicas, morais, espirituais, preenchendo os vazios, cuidando das nossas doenças, e também esse movimento possa favorecer a todos os espíritos que se envolverem, que sejam atraídos para esse contato fraterno. Ao nosso Mestre Jesus, amigo de todas as horas, esteja conosco, Rabi. Agradecemos e assim pedimos permissão para iniciar o Evangelho da manhã. Vamos debruçar em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos trazer a citação que Allan Kardec publicou, referente a uma fala de Jesus atribuída ao capítulo 5, no verso 5 do evangelista Mateus. Aquelas palavras que todos nos sensibilizamos ao ouvi-las. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Vamos agora trazer uma orientação de François Nicolas Madeleine, cardeal de Marlut, Paris, 1863. É o item 20º da obra. Ouçamo-lo. Não sois feliz? A felicidade não foi feita para mim? Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é desse mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é incontestável que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem, e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades, que a sua natureza comporta,
iludem e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está por experiência aqui arquissecular que só excepcionalmente esse globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Em que consiste a felicidade na Terra? É coisa tão efêmera para aquele que não tenha guiá-lo à ponderação, que, por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares às provas e à expiação, forçoso é se admita que, algures, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar. Um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar as gerações por vindouras. Um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Que alegria, que bênção receber uma mensagem tão rica de espiritualidade. Todos nós ansiamos por um momento de transcendência. Precisamos de intercambiar com as faixas superiores, escutar a voz de Deus que está dentro de nós. Nada no mundo proporciona um estado tão elevado que beneficia tanto como este momento, que tem uma representação
tão especial para o nosso dia, quiçá para a nossa vida, pois podemos fazer de um momento um instante eterno. Podemos qualificar a nossa jornada num simples toque, num êxtase, numa escolha, num sentimento que brota, numa ideia que nasça. Emmanuel, o professor do além-túmulo, vem ao nosso encontro dizendo que o poder da verdade está na síntese. Porque dali brota uma grande árvore que nós podemos traduzi-la filosoficamente como a árvore da vida. A felicidade não pode estar para lá, para o mundo de fora. Enganamo-nos durante tanto tempo pensando assim. A juventude, o prazer, aquele namoro, aquele encontro, aquele grupo, aquele trabalho, aquele salário, aquela posse, o carro, a casa, a viagem. Quantas vezes nos enganamos depositando todos os nossos sonhos em cumprir uma tarefa ou poder se beneficiar com um determinado procedimento. E depois que passa, o que fica? Por isso a gente costuma dizer que quando você prepara uma festa, uma boda, para comemorar um evento, celebrar um instante, o procedimento de preparação é que vale. Porque o momento em si, ele é tão fugaz, ele é tão rápido, ele é tão líquido. A nossa vida tem sido assim, tudo muito líquido, tudo muito superficial. E aí nós nos deparamos com o irmão tempo, que na verdade é um recurso inventado para a gente poder compreender o fenômeno. E esse fenômeno, ele, na verdade, é apenas então um ponto de referência. Mas ele não é tudo. O mais importante é a experiência. É a parte existencial, vivencial. Por isso Jesus se autoproclamou vida. Eu sou a vida abundante. Porque ele potencializa as coisas mais singelas, os gestos mais simples. Potencializa por uma força sagrada que é o amor. O texto é muito claro e nós temos convicção que todos compreenderam que a proposta do Espiritismo que traz Jesus nos novos dias é de nos apontar o caminho a seguir no grande futuro. Porque o presente, ele não existe, na verdade. O presente é poder compreender que lidamos com o futuro e com o passado. E o futuro ele já se torna passado a partir do momento que eu olho para ele e realizo conforme ele propõe. Então temos que avaliar o que aprendemos, valorizar as pessoas, as coisas, as circunstâncias que nos deram tanto, e Deus que nos apoia sem exigir, a não ser propondo que nós possamos fazer essa travessia sem nos conspurcarmos. O interessante porque a mensagem fala que a ilusão, ela aponta a felicidade da beleza, do dinheiro, do poder, e tudo isso, com o tempo, se esvai. E quando fiz a leitura, me recordei
das Mil e Uma Noites e da Lâmpada de Aladim, que ela fala muito sobre isso. Quando nos deparamos com a possibilidade, a gente quer ter o poder dominador sobre toda a ilusão. É como se a gente quisesse fazer com que tudo acontecesse para nos beneficiar. Caminhando, verificando que a vida é eterna, que tudo passa, que tudo morre, que tudo corre, e o que fica somos nós mesmos. Aí a gente volta naquela reflexão. Quando o gênio aparece, o que queres, meu mestre? Aí a gente se sente envergonhado, porque não somos mestre nem de nós mesmos, quanto mais de um gênio. Porque um dia a vida nos apresentou um verdadeiro mestre. Aquele que sabe tudo e que não se impõe. Aquele mestre que nos abraça dizendo, sou amigo. Se queres me conhecer, conheça a ti mesmo. Então o que o mestre faz? Ele nos ajuda a mergulhar dentro para a gente se conhecer. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente fica agradecido a esse mestre. O mestre não se envaidece que a gente siga a mensagem que ele propôs, que a gente fique, vamos dizer assim, extasiado com o que ele fez, andou por cima das águas, transformou água em vinho, deu visão, curou, ressuscitou. Não. Ele não tem vaidades. Ele já se libertou. Ele já se livrou. Ele se felicita quando nós descobrimos o nosso potencial para fazer. Agora, ao mesmo tempo, a vida é um encanto. Um encanto que propõe o tempo todo que as coisas se harmonizem, se endireitem, para que a luz possa se fazer não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Reflitamos no símbolo que caracteriza o primeiro movimento de um evangelho que é considerado o mais místico, o mais transcendente, o Evangelho de João. Ele inicia o texto dizendo, o Verbo se fez carne. Eu posso analisar o verbo como Jesus, aí é um ponto teológico. Sem sombra de dúvida, ele é o verbo, ele é a ação. Então o amor, ele fala muito mais sobre verbo do que de sentimentos. Olha que interessante. Mas para que o verbo se faça, ele propõe e aí a gente vai se organizar para compreender esse verbo, essa luz. Aí a gente vai observar que na sequência do Evangelho vem João Evangelista, ou melhor, João Batista. Então tem uma sequência, o verbo, João Batista e toda uma trajetória. João Batista representa a compreensão das leis, a vivência das leis. João Batista é o precursor. Então, se didaticamente pudermos ajustar a nossa fala, com a autorização de vocês, para que a gente possa chegar em Jesus, a gente ainda precisa da intermediação. E Jesus é a intermediação para se chegar em Deus. Olha que interessante. Mas eu não quero aqui suscitar, numa reflexão rápida, um estudo em torno do símbolo que eles ensejam, porque é complexo o assunto. Mas eu quero convidar vocês para mergulhar dentro, sentir a divindade, a natureza, harmonizando-nos e não nos inquietando pela mensagem. Não é essa a proposta do Evangelho. Muitos ficam inquietos. Não é isso, não é aquilo, a interpretação está certa e perde a transcendência. Por isso o silêncio. Ouça Jesus como amigo que diz assim, conheça a ti mesmo.
E ao mesmo tempo, abra o seu coração para entrarmos juntos na escola de João Batista. O Espiritismo favorece. João Batista é a voz que clama no deserto. É o anseio do filósofo, do aprendiz, que clama pelos valores nobres, pela justiça, pela ética, pela moral, mas percebe que lá fora está tudo certo. Olha como é paradoxal. Essa crise que visita-nos nesse momento histórico, ela é justa. Ela não é injusta. Nosso coração fica condoído com milhões de pessoas perdendo o emprego, com muitos que vão desencarnar pela fome. O nosso coração se entristece com questões políticas, com conflitos, com ideologias. O Espírito está nos dizendo no século XIX que todos os movimentos, ele está falando de militância. Prestem atenção depois no material. Que todas as militâncias, elas fazem parte de um contexto de compreensão. Mas sobre o ponto de vista espiritual, elas não têm o mínimo sentido. Mudar o mundo é o desafio do cristão. Mudar a si mesmo. Porque naturalmente você será um homem de bem. E não escravos às ilusões. E nós não vamos nos desgastar com o que é impossível mudar. A marcha do progresso se caracteriza pela conservação, pela socialização, pelo trabalho, pela liberdade, mas também existem notas da destruição, guerras, pandemias, flagelos, tudo isso faz parte. Não podemos ser indiferentes. Portanto, saia de você mesmo, dentro desse movimento de concepções, mas também vá semear. E no nosso caso, a semeadura é com Jesus. A nossa semeadura é com Jesus. E com Jesus a semeadura é a da paz, é a da fraternidade, é do carinho, é dos bons sentimentos. A semeadura com Jesus, ela se faz num ato de humildade, de consciência, de responsabilidade e, acima de tudo, de oração. Nos reunimos para orar. Senhor da vida, nos abençoe, porque sem as suas bênçãos, por certo, continuaremos sem compreender e frágeis, portanto, ineficientes, para falar um pouco mais sobre a poesia, sobre a bondade, sobre a arte e sobre a cultura, palavra esvaziada nos tempos atuais. Porque se cultura representa tudo, mas nós discutimos distantes do real sentido da palavra. Cultura, que vem lá do grego do cultivar. Cultiva esta plantinha que está dentro de você, que se chama espírito. Cultive isso. Para buscar a felicidade, há um caminho. Alma e Vida Maria Dolores nos dá uma bela dica. Após a última ceia, o discípulo João, o mais jovem do grande apostolado, sob forte impressão de tudo quanto ouvira do Senhor, tendo Jesus ao lado, indagou pensativo:
Mestre, é tão grande a luz da esperança em que eu vivo, que me permito perguntar: onde posso encontrar, ainda mesmo em estudo alto e profundo, nas instruções do mundo, o caminho real para o reino do amor? O Cristo replicou: medita, João, acerena teu próprio coração. Aqui, ali, além, seja onde for, segue plantando o bem, a paz, o amor. A vida é um livro aberto, e a própria vida te trará por certo. Ante as inspirações que vertem das alturas, a estrada para o reino que procuras. Depois do encontro amigo, tudo se transformou nas boas novas. O grupo penetrou em grandes provas. Medo, tristeza, angústia, inquietação, perigo, que fazia lembrar a mensagem do amigo. Jesus fora arrebatado da enxovia. Em silêncio e à distância, João seguia. Todas as ocorrências, de hora a hora, por fim notou quase desatinado que o mestre portador de tanto bem vinha sendo espancado sob as injúrias de Jerusalém. O apóstolo sem paz observou que a multidão lançava o Cristo na condenação e absolvia Barrabás. Perplexo anotou que as tantas zombarias não formulou Jesus quaisquer respostas. O mestre admitira a cruz às costas, por entre as acusações e gritarias. Depois, ei-lo a seguir fatigado a hesitante. Tropeçava suarento. O cortejo seguia frio e lento, a engrossar-se de gente, instante a instante. Para ajudar-lhe a marcha, estranha e triste, foi trazido até ali o Cirineu. A turba protestou de dedo em riste. Jesus, porém, calou-se e nada respondeu. Terminado que foi o duro itinerário, alcançara o Senhor o cimo do Calvário. João, que a tudo assistia, antes de achegar a bênção de Maria, esmagado de dor, surpresa e espanto, rememorava em pranto todo o amor que Jesus distribuíra. As pregações do lago, ante os céus de safira, o sermão da montanha, a luz da natureza, o pão multiplicado, o riso das crianças, a exaltação das bem-aventuranças, os doentes curados, a beleza. Era uma sinfonia da natureza. Da fé que renascia em tanto rosto, que a provação cobria em névoa de desgosto, lembrava os paralíticos reerguidos, a gratidão de todos os caídos, que o Mestre levantara para o bem. Como entender assim Jerusalém, que condenava o mensageiro da bondade dos céus para o mundo inteiro? Tocado de emoção e sofrimento, abeirou-se do Cristo, então tranquilo e atento, e ponderou: Senhor, não posso crer. Pelo bem que se faz é preciso morrer? Por haveres plantado a paz e a luz, deves achar a morte sobre a cruz? Defende-te, Senhor, fala e protesta. O teu ensinamento é força que me resta. Não me deixes em dúvida sozinho. Mas Jesus, compreendendo o tempo escasso,
respondeu transpirando amargura e cansaço: não te lamentes, João. Deus vive em nós. Depois, erguendo a voz, disse, fitando o monte em pedra e espinho, a refletir no olhar a própria dor: por enquanto na terra, este é o caminho real para o reino do amor. Supere, João, a própria dor. Recorda da mensagem do Senhor e saia para o mundo semeando a paz, a esperança, a fé, numa poesia que possa revigorar o amor. Gênese no lar, Evangelho no coração. Que tenhamos um dia pródigo de bênçãos. Ave Cristo.